Uma boa noite a todos. O pessoal tá conseguindo me ouvir, Braga? O Braga. Então tranquilo então. Qualquer coisa, se precisar, eu projeto um pouquinho mais a voz para nós conversarmos. Então, na noite de hoje, nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, relacionado ao tema da caridade e amor ao próximo, questões 886 a 888A. Então, essa parte toda do Evangelho, ela está muito atrelada à questão do amor. Entretanto, quando nós falamos sobre determinado tipo de assunto, determinado tipo de abordagem, determinado tipo de conhecimento da humanidade, é sempre necessário que nós tenhamos muito bem fundamentados os conceitos. Grande parte dos problemas que nós temos na humanidade é que às vezes eu estou discutindo A, fulano está discutindo B, e nós achamos que nós estamos discutindo a mesma coisa, quando na verdade nem o conceito é o mesmo. Então, quando nós falamos da palavra amor, que vai ser a palavra que vai ser toda essa narrativa, toda essa nossa conversa, nós muitas vezes empregamos ela para uma infinidade de coisas. Nós dissemos, eu amo minha casa, eu amo minha vida, eu amo minha família, eu amo chocolate, eu amo cachorro. Ou seja, a palavra amor ela vai sendo empregada de diversas formas em diversos contextos diferentes. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós pegamos uma única palavra e acabamos usando ela para uma série de coisas. Mas quando o Evangelho segundo o Espiritismo ele está falando de amor, ele está se referindo a que tipo de amor? Que amor é esse que o Evangelho nos traz? Então, novamente, a necessidade de nós termos os conceitos muito bem alinhados para que nós possamos entender o que nós estamos discutindo em termos de doutrina espírita e em termos de filosofia. Quando nós falamos do amor, esse aqui é o Sócrates, uma das primeiras definições que nós vamos ter na história da humanidade vai ser Sócrates através da peça O Banquete de Platão, descrito por Platão, onde nós vamos ter as primeiras definições de amor. Então, amor, enquanto sentido platônico, enquanto sentido socrático, ele vai ser relacionado a Eros. E o que é Eros? Eros é desejo. Desejo é tudo aquilo que eu não tenho, desejo é tudo aquilo que eu não sou. O desejo, ele parte e pressupõe da carência. Então, quando uma pessoa fala, eu amo a Disney, mas você viajou para a Disney? Não, mas eu tenho vontade de ir. Então, isso é um desejo. Então, quando ele está fazendo essa necessidade, esse algo que ele não tem, então ele está fazendo uma referência a Eros. Aqui, dentro do conceito de Sócrates, Eros nos traduz que quem deseja, deseja aquilo de que é carente e aquilo que não possui. Então, para Platão, Eros, ele é a necessidade de se alcançar, e aí ele dá um salto muito grande, aquilo que é perfeito, aquilo que é belo, aquilo que é bom. Porque dentro da visão socrática, o nosso mundo, o mundo sensível, o mundo das aparências, ele é um mundo imperfeito. O mundo perfeito é aquilo que ele vai chamar do mundo das ideias, através do qual o nosso mundo sensível é apenas uma sombra imperfeita que é projetada. Então, quando nós temos lá dentro do Livro dos Espíritos, na parte do Prolegômenos, onde nós falamos daqueles que são os precursores dos ideais e da doutrina espírita, e nos fala de Sócrates e Platão, grande parte é por causa disso, porque parte do conhecimento que a doutrina espírita vai trazer, ele não é um conhecimento inédito, ele é um conhecimento que já veio através dos ensinamentos de Sócrates e Platão. Então o desejo, ele é um desejo daquilo que é carência, é um desejo daquilo que é falta. Mas é esse tipo de desejo, é esse tipo de amor que a doutrina espírita está falando dentro dos evangelhos? Provavelmente não. Mas ele é necessário e depois nós vamos entender o porquê. Conforme o avanço
de toda a pesquisa, conforme o avanço de toda a filosofia, de todo o entendimento humano, nós vamos ter a figura de um segundo pensador, na verdade terceiro, que nós temos Sócrates, Platão, e depois de Platão nós temos a figura de Aristóteles. Aristóteles, esse que vai ser um dos maiores gênios da humanidade, que vai praticamente categorizar tudo que a gente tem hoje enquanto ciência, tudo que a gente tem hoje enquanto área do conhecimento humano. Para Aristóteles, o amor, e isso nós vamos encontrar dentro do livro Ética Nicômaco, que era um livro onde ele faz a ética, Nicômaco no caso era o filho dele, que é um livro com vários ensaios direcionados a seu filho. Para Aristóteles, o amor ele vai ser no sentido de filia, que vai ser aquilo que vai trazer um aumento de potência, ou seja, para Aristóteles, a amizade perfeita, ou o amor que ele vai entender enquanto filia, é desejar o bem do outro por causa do outro. Ou seja, enquanto o amor em Sócrates é por aquilo que me falta, é por aquilo que eu não sou, é por aquilo que eu não tenho, o amor em Aristóteles vai ter um amor voltado para uma questão de eudaimonia, ou seja, um ganho de potência, o encontro entre pessoas. E através desse encontro de almas, esses indivíduos vão ganhar potência, e a gente pode dizer que não é um amor que trabalha no sentido da carência. Ele é um amor do atrito, ou seja, daquilo de duas pessoas que vão conviver. E Aristóteles vai dizer que existem 3 espécies de amor. Ele vai falar a fundamentada na utilidade, e essa é problemática, porque uma amizade ou um amor que ele é fundamentado na utilidade, uma vez que a utilidade acaba, o amor acaba. Então aqui a gente tem um problema. O segundo é fundamentado no prazer, e aí existe a complicação de que o prazer ele oscila, ou seja, ele não é contínuo. E a terceira e última que ele vai falar que é fundamentada no bem, ou seja, o amor através da amizade, que ela é fundamentada na busca pelo bem, no propósito do bem. Mas será que é esse o amor que a doutrina espírita está falando para a gente? Será que é esse o amor que o Evangelho nos está traduzindo? Então, o primeiro é aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. O segundo é o encontro entre pessoas. E qual seria o terceiro? Aí, nós vamos encontrar, através da figura de Jesus, uma mudança no perfil e no arquétipo e na questão do próprio amor. Se antes o amor ele era concentrado na falta e depois no encontro, na vida de Jesus, em suas obras, o amor ele passa a ter uma outra concepção. Dentro do Espiritismo, existe aquilo que nós vamos entender como a lei de justiça, amor e caridade. Ela vai trabalhar o amor enquanto uma lei universal. O Espiritismo nos ensina que o amor é a força fundamental que governa o universo moral. E por que ele está falando isso? Porque o Espiritismo, conforme nós conversamos em outras oportunidades, nós temos leis. O que são leis? São uma série de abstrações que nós universalizamos elas para todas as coisas da vida. Então, a lei da gravidade é uma abstração, é algo que se aplica a diversos campos. Então, a gravidade, dadas as mesmas condições, ela vai se comportar da mesma forma. Então, a lei, ela é uma abstração, ela é uma conjectura que nós usamos para tentar compreender o universo. Agora, se a lei surgir, se nós a inventamos ou a descobrimos, isso é um outro assunto para a filosofia. Nós, enquanto espíritas, entendemos que a lei existe enquanto ente, ela existe enquanto imposição, enquanto manifestação de Deus no mundo. Ou seja, são uma série de regulações e regulamentos que Deus criou. As leis naturais, para fazer com que o universo natural, o universo sensível, possa existir com a sua regularidade, e a lei moral trabalhando no sentido de que possamos cada dia mais progredirmos e entendermos tanto a nós quanto aos outros. Então,
assim como a gravidade atua sobre a matéria, o amor é a lei de atração para os seres conscientes. Então, dentro da questão 888A, nós vamos ter o amor é a lei da atração para os seres vivos organizados e a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Nesse sentido, ele está trabalhando o quê? Que é justamente o amor, essa capacidade de cooperação que nós temos enquanto seres humanos, que permitiu com que nós nos desenvolvêssemos. Lembrando que o ser humano ele desenvolve-se em dois aspectos, o aspecto intelectivo e o aspecto moral. O aspecto intelectivo de que é preciso que eu compreenda as coisas do mundo e é necessário que eu me compreenda e como as coisas funcionam. E o aspecto moral seria a aplicação do bem naquele conhecimento que eu tenho. Ou seja, o sentido moral seria a busca pelo bem supremo, a busca por uma adequação às leis morais de Deus. E nós vamos ter depois, na questão 886, nos é perguntada a seguinte questão: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como é entendida por Jesus? E aqui é muito interessante, porque nós falamos da palavra amor, eros, filia, e existe uma outra palavra que em grego era ágape, que dentro da sua tradução para o latim ela é caritas, que nós a traduzimos como caridade. Então, quando nós vamos fazendo uma tradução, a ágape ela tem a sua equivalência para caritas, que dentro do português nós vamos ter uma equivalência para caridade. Então, essa seria a terceira forma de amor, aquela, sim, a maior de todas, que nos é ensinada através da doutrina espírita, sendo essa a busca pela qual nós, humanos, devemos cada dia mais nos projetarmos. E o que a doutrina dos espíritos nos diz? Que ela vai se resumir em três grandes conceitos: benevolência, indulgência e perdão. A benevolência, e às vezes a gente escuta as três palavras, mas o que são as três palavras? A benevolência, ela seria uma atitude preditiva, ou seja, antes que a ofensa, antes que algo aconteça, eu já tenho a bondade em mim e não carrego a questão do julgamento, a questão do ódio. Então essa daqui dentro de nós seria mais difícil, porque nós, seres humanos, trazemos dentro de nós uma série de condicionamentos. Então, muitas vezes a benevolência, assim como as outras virtudes, como é dito através de Aristóteles, elas não surgem do nada, elas surgem de uma prática cotidiana, ou seja, ela é uma busca, um reconhecimento de vícios internos que eu tenho e através de um processo de me perceber no mundo e perceber ao próximo, a minha família e todas as relações que eu existo, eu vou lapidando essa questão dentro de mim. A ponto de que algum dia eu tenho uma benevolência ao ponto de que o amor se operou de tal forma dentro de mim que eu não tenho que racionalizá-lo, ou seja, é algo que já vai fazer parte da minha natureza, como se fosse andar de bicicleta. Quando você anda de bicicleta, você não para pensar que você está andando de bicicleta. Mas quando nós aprendemos determinado tipo de coisa, nós sempre racionalizamos, nós sempre pensamos aquilo que nós estamos fazendo. Então a benevolência ela tem esse aspecto amplo, esse aspecto preditivo. Já a indulgência, ela está relacionada a um processo de tolerância para com as imperfeições alheias. Ou seja, eu percebo que o meu próximo não é perfeito, da mesma maneira que eu também não sou. E percebendo que não sou perfeito e que ele também não é perfeito, nós passamos a repensar aquilo que nós julgamos, nós passamos a repensar as maneiras pelas quais nós tratamos o próximo. Ou seja, ele é um aspecto em que eu tento diminuir um pouco o meu julgamento, eu tento diminuir um pouco a minha certeza e eu passo a aceitar as imperfeições dos outros. E aqui aceitar entre muitas aspas. Ah, mas se a pessoa estiver fazendo coisas erradas, eu vou ter que deixá-la fazer? Não.
porque aí eu estaria faltando com a caridade se eu não a corrigisse. Só que, mesmo na correção, o que eu tenho que ter? Benevolência. Então, são aspectos que eles são ligados intrinsecamente, ou seja, eles têm correlação entre eles. E por último, que seria o perdão. O perdão, se a benevolência ela é anterior, o perdão ele é posterior. Eu só perdoo a quem me ofendeu. Ou seja, o perdão ele necessariamente surge através de uma falta. Então, o perdão ele está relacionado à ação. É justamente a indulgência e a benevolência aplicada a uma ação de uma outra pessoa para comigo. Luiz, significa que se eu perdoar eu tenho que esquecer? Não. Isso daí é amnésia, né, gente? O perdão, ele está relacionado justamente ao quê? A não permitir que aquela situação possa definir a minha própria essência, aquilo que eu sou. E um processo de que eu entendo que a outra pessoa também não é perfeita. Ou seja, eu não posso cobrar da outra pessoa uma perfeição, e eu também entendo que em determinado momento da minha vida, eu também vou falhar, eu também vou errar. Então é um processo de humanização, porque cobrar a perfeição de uma pessoa é desumanizá-la. E não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Ela nos ensina a reconhecer que temos vícios, reconhecer que temos mazelas, mas buscarmos corrigirmos as nossas falas, os nossos pensamentos e as nossas ações. E aqui surge uma questão que ela é um pouco complicada. Questão 887. Jesus ensinou: amai-vos os vossos inimigos. Ora, o amor pelos vossos inimigos não é contrário às tendências naturais? Então aqui está atrelado muito a questão do perdão. E quando nós falamos da questão de um inimigo ou da questão de um perdão, nós nunca vamos perdoar alguém que é distante da gente. Ah, eu perdoo o Silvio Santos. Eu nunca conheci ele. Ou seja, o perdão é sempre com alguém próximo a mim. O perdão é sempre com alguém, muitas vezes, pelas quais eu fui vulnerável. Ou seja, o perdão necessariamente é com o próximo. É com alguém que faz parte ou do meu ciclo de amizade, ou do meu trabalho, ou da minha família. E o inimigo, para ele ser inimigo, eu coloco entre muitas aspas, ele tem que estar necessariamente em algum desses ciclos pelos quais eu vivo. A doutrina espírita nos ensina que o perdão não se exige o amor terno ou apaixonado, ou seja, não é buscar um afeto para com quem me ocasionou uma falta, porque eu não vou conseguir sentir algo positivo, mas a simples suspensão da vingança, a simples suspensão do ódio vai permitir com que eu consiga sobreviver sem que o outro paute a minha própria existência. Então, a inimizade provém da falta de simpatia para com os espíritos, mas a caridade é um dever moral que supera a antipatia. E aqui ele fala: perdoá-los sem reservas e pagar o mal com o bem. Quando a gente fala do perdão, o perdão ele não é um sentimento, da mesma maneira que o amor não é um sentimento. E é esse que foi um dos grandes problemas que nós tivemos. Nós entendemos o amor enquanto sentimento. Se eu entendo o amor enquanto sentimento, é impossível que eu ame meu inimigo. Agora, se eu entendo o amor enquanto ação, aí começa a surgir algum tipo de possibilidade. A ação de pagar o mal com o bem, a ação de não retalhar, a ação de não buscar vingança. Significa que eu não tenho que buscar justiça? Muito pelo contrário. A justiça ela é necessária. Mas existe uma linha muito tênue entre a justiça e a vingança, e ora, nós seres humanos não conseguimos diferenciá-las em virtude das nossas paixões. Então a doutrina espírita, ela nos propõe esse processo de reflexão frente à nossa existência, reflexão frente às palavras. E ela nos propõe, por exemplo, dentro da questão dos 888,
Bom, nessa primeira parte nós falamos do amor. Depois nós falamos da questão da indulgência, da benevolência, do perdão. Depois nós falamos do perdão para com os nossos inimigos. E aqui você está falando da esmola? Bom, aqui a questão 888, ela é um pouco mais ampla. Quando que pensar da esmola? A esmola, quando mal compreendida, pode degradar moral e fisicamente aquele que recebe, gerando embrutecimento. Então ele trabalha com a lei de Deus, uma sociedade baseada na lei de Deus deve prover a vida do fraco sem humilhação, e o dever coletivo deve assegurar a existência de quem não pode trabalhar, retirando-os do caso, que é a questão 888. Entretanto, essa questão 888, ela traz uma dimensão um pouco maior. Ela está trabalhando o sentido de quando nós vamos fazer caridade para com o próximo. Quando nós lembramos, nós costumamos nos lembrar muitas vezes da oração do Pai Nosso, ela inteirinha. Entretanto, existe uma coisa que a antecede. O Braga, que é um leitor assíduo da Bíblia, ele vai lembrar. A Bíblia nos diz o seguinte, ela vai falar: não façais como os hipócritas que ficam à frente da sinagoga. Eles já tiveram a sua recompensa. Entra na porta do teu quarto, fecha, e o Senhor teu Deus, que conhece teu coração, e começa: Pai nosso que estás no céu. Ou seja, ele vai trabalhando a ideia de que a bondade, essa busca de uma caridade, ela nunca deve ser algo que deve ser externalizada no sentido de promover o ego. E aqui nós temos que ter essa concepção, no sentido de promover o ego. Se for no sentido de publicitar o trabalho em si, ok, porque nós precisamos também falar das boas práticas que existem no mundo. Nós precisamos falar das instituições sérias que nós temos, por exemplo, dentro das casas espíritas, que promovem questão assistencial para criança, para idoso, para pessoas enfermas. Então, significa que o que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber? Que ninguém precisa saber das ações sociais que tem dentro da casa espírita? Não. Mas significa que nós não podemos fazer alarde e, principalmente, não podemos buscar uma barganha para com Deus. E é justamente esse que seria um dos principais problemas que nós temos. Muitas vezes eu falo: olha, Senhor, eu estou fazendo essa coisa maravilhosa, eu espero que o Senhor me retribua dessa forma. Ou seja, é um tipo de fé? É, mas é um tipo de fé infantilizada. É um tipo de fé infantilizada porque ela parte da questão de que eu vou tentar modificar a vontade de Deus. Enquanto o correto seria que eu possa entender os desígnios de Deus, compreender as suas leis e me aproximar mais de uma compreensão de mim e uma compreensão do próximo. Ou seja, esse ato da questão da esmola, ele é algo muito mais amplo. Ele está relacionado a quando fazermos o bem, não devemos nos vangloriar. E eu trouxe um exemplo aqui de um caso que eu acho que fica melhor do que eu explicitar para vocês. A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo para ele que fez. Não disse nem à mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia: tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas.
Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Wyndham organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam que ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, na Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil de falar. Desculpe. Sempre acreditei que a família é o que existe de mais importante, confessa este homem, que um dia foi uma das crianças salvas por mim. Guardo a casa que meus pais me mandaram dias antes de serem enviados para o Líbano. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Wyndham esperando por elas. Uma imagem rara registra Wyndham na plataforma de desembarque com uma das crianças. Wyndham só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. No início da guerra, no dia 1º de setembro de 1939, tornou a viagem impossível. Nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu. Também foram mandadas para os campos de extermínio. Wyndham se alistou na Força Aérea. As crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Wyndham foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Wyndham nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Wyndham fez rendeu frutos. As crianças salvas por Wyndham se tornaram adultos generosos, para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo e ajudar os outros. Adotei 3 crianças. Hoje, trabalho 2 dias por semana como voluntário no hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicholas é um dos seres humanos mais decentes que conhecidos pela justiça. Desde que a história de Wyndham se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente
veio daqueles que o Wyndham um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado. Primeiro, a apresentadora avisa ao Wyndham que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. A apresentadora pede: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Wyndham, fique de pé, por favor. O agradecimento em forma de aplausos demorados e lágrimas. Tanto tempo depois, só havia uma palavra a dizer a ele: obrigado. O que é que o herói discreto tem a dizer sobre a defesa? Aos 98 anos de idade, Nicholas Wyndham deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar no asilo. Por que o senhor guardou o segredo por tanto tempo? Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha que tentar para ver se era possível ou não. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico. Não é um ato heróico. Meu lema é: se algo não é obviamente impossível, então deve haver uma maneira de fazer. If something is obviously not impossible, then there must be a way of doing it. A história desse senhor, quando nós falamos da questão da indulgência, da benevolência e do perdão, mas preferencialmente com a questão do bem que se faz, não se fazer um estardalhaço, eu acho que eu poderia dar 1000 exemplos, mas eu acho que a história dele foi a que mais nós conseguimos refletir. O quanto esse aspecto ele é amplo. Uma pessoa que faz o bem e durante muito tempo mantém em silêncio até o bem que fez, ou seja, trabalha aquela que é a principal e a primeira de todas as virtudes, que é justamente a humildade. Ou seja, o ato de se entender enquanto humanos, enquanto humus, enquanto terra, não se colocando como superior nem como inferior. E ele vai trabalhar justamente aquilo que Jesus nos ensina, que a vossa mão esquerda ignora aquilo que faz a vossa mão direita. Ou seja, a caridade não deve ser manchada pelo orgulho. O homem de bem antecipa a necessidade do outro, ou seja, trazendo no exemplo dele, ele percebeu que havia algo de errado dentro da Tchecoslováquia. Para quem quiser, tem um filme dele que, se eu não me engano, na HBO ou na Amazon, eu não lembro, eu sei que eu assisti no cinema e é muito bom.
o Stephen Hawking, que eu acho que faz até o personagem dele. Mas ele nos ensina que o quê? Quando ele fala da questão de... Ele percebeu que havia algo de errado. Ele antecipou a necessidade do outro. E o valor do serviço está na delicadeza e no desinteresse. O que ele ganhou com essa ação? Do ponto de vista material, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Passou um risco. Ele falou que não foi heróico, mas foi, porque se ele fosse pego pelo exército nazista, provavelmente ele seria condenado também. E a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ou seja, o exemplo desse senhor que salvou mais de 600 crianças, ele nos demonstra que existe a oportunidade de se fazer o bem. É claro que não dentro dessas ações, dentro desse cenário extremo que foi o período da Segunda Guerra Mundial, mas nós ainda podemos fazer o bem através de pequenos atos e de pequenas ações, quer seja dentro dos nossos lares, quer seja dentro da nossa vizinhança, do nosso trabalho, de todos os agrupamentos pelos quais nós vivenciamos. Quando nós falamos no sentido de ágape, no sentido de esse amor que é uma ação cuja primazia é o próximo, ou seja, trazendo a máxima que Jesus nos diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu conhecimento e ao próximo como a si mesmo, ou seja, entendendo o próximo como o mais próximo que talvez eu consiga ter da própria figura de Deus. Nos é dito também, como posso dizer que amo a Deus que eu não vejo, se não amo ao meu próximo que eu vejo. Ou seja, vai nos traduzindo essa necessidade de termos uma responsabilidade para com o próximo. Esse amor fraterno dentro de Santo Agostinho é o fundamento de toda a moral cristã e a base de toda a ordem social. Todos os problemas que nós temos decorrentes da nossa sociedade, dentro da nossa família, decorre de uma perversão do amor, decorre de um adoecimento do amor. A caridade espírita é o ágape em movimento, ou seja, a ação de benevolência, indulgência e perdão em movimento. O amor incondicional que se traduz em dever e ação do bem. Ame, como diz Santo Agostinho, e faça o que quiser, porque o amor, conforme nos é dito, encobre um mundo de ações errôneas. E nossa conclusão, conforme nos é muito dito dentro da doutrina espírita, nos é dito que a caridade é o movimento em ação, sentimento em dever. Ser indulgente, ou seja, entender que as pessoas têm falhas, instruir o ignorante e moralizar o viciado, iniciando por nós. Entendemos que muitas vezes nós estamos condicionados a velhos pensamentos, a velhos eus. O amor é o único caminho para a evolução espiritual. E conforme nos é dito pela doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Mas não há salvação do quê? Não há salvação de uma vida pobre, uma vida sem sentido, uma vida que é tão centrada em mim que não consegue enxergar o próximo. Nós somente evoluímos se colocados em sociedade. E o único jeito de evoluirmos moralmente seria praticarmos o amor, essa moral maior que Jesus nos ensina. Ao ponto de que, quanto mais praticarmos o amor, quanto mais praticarmos essa benevolência, vai chegar uma hora que ela vai ser natural para todos nós. E agora para o pessoal que está de casa aí, a nossa prece final, antes de nós seguirmos para a atividade do passe. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse ambiente, relembrando a importância do amor. Assim como nos é dito por Paulo de Tarso na carta aos Coríntios, ainda que eu tivesse o dom de falar em línguas estranhas, se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um símbolo. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, isso de nada valeria. O amor é paciente, é bondoso, não espera o mal, não se vangloria. O amor é eterno. Quando eu era pequeno, as maneiras que eu tinha de pensar, sentir e falar eram como de menino. Mas agora que sou homem, não tenho mais essas manias de menino.
Tudo que sei é como se fosse imperfeito, como um espelho embaçado. Mas quando chegar aquilo que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparecerá. Pois tudo que sei existe em partes. Agora, pois, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. Que o amor possa guiar as nossas ações, o nosso falar, o nosso sentir e o nosso agir no mundo. Que assim seja.